estamos aqui no Congresso Espectro 2025, idealizado pelo Dr. Thiago Castro. E agora trouxemos aqui no nosso estúdio do Confcast, Dr. Rafael Pérez Pavon. Boa tarde. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e agradeço a oportunidade também ao Dr. Thiago Castro que teve essa grandiosa ideia de fazer esse congresso tão importante para os profissionais da saúde. Verdade. Eu agradeço você, doutor, por sair de lá do Maranhão, né? Tá aqui, fazer todo esse esforço, deixar a família, fazer esse investimento e buscar conhecimento, né? Que é o mais importante, a fim de levar qualidade para o seu paciente, né? Doutor, eu queria fazer uma pergunta. Como que você decidiu ser pediatra? Bom, Neuropediatra, na verdade, né? Primeiramente eu comecei na atenção primária, né? Aí teve muitos anos na atenção primária e eu vi a necessidade de esse tipo de atendimento de neuropediatria, né? Aí eu fui procurando mais conhecimento até que consegui fazer uma pós-graduação em neuropediatria e depois conheci o Dr. Thiago Castro, que para mim é uma inspiração, né? Aí já comecei a fazer outras pós, a certificação Thiago Castro, curso de TND, transtornos de neurodesenvolvimento, enfim, sempre tratando de atualizar o conhecimento, né? Para brindar um melhor atendimento aos nossos pacientes. E como neuropediatra, qual que é o momento ideal que você acha que o paciente deve ir atrás de um profissional especializado? Olha, justamente aqui no Congresso já falamos muitas vezes desse tipo de intervenção, de os pacientes, os lactantes, os pacientes menores de 2 anos, começam a apresentar sintomas e muitas vezes por falta de conhecimento na atenção primária, começamos a falar, não, é normal, é uma criança ainda, depois ele vai conseguir falar, tem um atraso na fala e ninguém sabe por quê, mas aí começam a apresentar alguns sintomas que são importantes conhecer quais são esses sintomas. Por exemplo, já quando um paciente em uma consulta de puericultura ele tem algum transtorno, algum atraso no neurodesenvolvimento, esse paciente já tem que ter uma avaliação diferente. Então, quando essa enfermeira, quando esse médico já ele vê que seu paciente está já está tendo algum atraso, é melhor procurar que seja avaliado pelo pediatra ou pelo neuropediatra para conseguir ter um diagnóstico precoce e com um diagnóstico precoce, pois aí vamos ter uma boa intervenção, um melhor tratamento para que esse paciente consiga ter terapias, ser avaliado pela equipe multidisciplinar, consiga ter um melhor tratamento, consiga ter menos sintomas futuros. Por exemplo, um paciente com atraso na fala começa a fazer essa terapia com o fono, aí ele vai melhorando e já com 2 anos ele consegue falar tudo. Agora, um paciente com 3 ou 4 anos de idade, com atraso na fala, aí é que vamos a diagnosticar e ele já perdeu muito tempo de terapias, Sim, é de intervenção, e aí esse paciente pode continuar uma vida normal, mas ele vai ter um transtorno psicológico, com baixa autoestima, com muitas com bullying, porque tem pacientes da mesma família que fala, não, esse menino não fala por tal motivo, sem saber a causa. Sim, acaba agravando ainda mais o problema, né? Isso. Acaba desenvolvendo traumas e Então, outros problemas emocionais, né? A baixa autoestima. Exatamente. E aí, aí tem paciente que, por exemplo, com 8 meses, ele dorme pouco, não tem um sono adequado,
Mas aí conseguimos identificar por que não está tendo uma boa noite de sono. Aí ele vai melhorar o sono e ele vai ter um dia mais tranquilo. Não vai estar irritabilidade, não vai apresentar outros sintomas porque está dormindo bem. E os pais também precisam de ter descansar, né? Sim, Principalmente as mães, porque uma noite tem muitas crianças que não conseguem dormir pela noite. Aí, no outro dia, esse dia não é produtivo. Então, sim. é por isso que sempre falamos de procurar atendimento precocemente, ou seja, assim que comece a ter alguma dúvida no que está acontecendo com seu filho, é preciso procurar atendimento especializado. E quais que são os principais problemas que faz a dificuldade em detectar o problema? Muitas vezes, a falta de conhecimento de alguns profissionais que não estão procurando se capacitar para procurar quais são os principais sintomas que os pacientes podem procurar. Em ocasiões, tem pais que não querem aceitar que seu filho tem algum tipo de transtorno e eles preferem ocultar. Nem sequer fala para outras pessoas, já fala quando já está bem marcado, já os sintomas estão bem marcados. E então, por exemplo, é como uma hipertensão arterial, por exemplo. Se começa a ter, aumentou um pouquinho a pressão, e aí conseguimos melhorar a dieta, diminuir a gordura, o salgado, começa a ter atividade física, aí pode revertir. E não precisa tomar remédio. Aí quando esses pacientes não têm uma boa intervenção com um diagnóstico precoce, aí são pacientes que futuramente podem ter uma medicação, tem que usar vários medicamentos, é um tratamento bem mais complicado. Entendi, E no caso dele, de um paciente com um diagnóstico precoce, já vai ser um paciente que vai ser melhor tratado. entendi. E qual que é o impacto da família e do próprio paciente quando se consegue precocemente detectar o diagnóstico? Bom, isso que estávamos falando é assim, por exemplo, um paciente quando começa a apresentar pequenos sintomas, tem um diagnóstico precoce com uma intervenção positiva, esse paciente vai ter uma menos medicamento, vai usar menos medicamento, vai ter menos sequelas, ou seja, esse paciente não vai precisar de fazer terapias 30, 40 horas Sim. semanais, Vai ser menos mensais, desgastante, vai ser mais econômico. exatamente. E o paciente não vai lembrar do que aconteceu quando ele tinha menos de um ano. Sim. De, então, vai ajudar na autoestima desse paciente. E o que você tem feito, doutor, no consultório, não só para tratar o paciente, mas principalmente a pessoa que mais sofre, que é a mãe? Porque exige, né, um cuidado emocional, não é verdade? Isso. Muitas vezes é preciso tratar também os pais, né? Precisa de uma intervenção da equipe multidisciplinar, com psicólogo, por exemplo. Eu sempre le oriento que devem procurar se capacitar também, O porque próprio pai buscar os informação, né? pais também precisam se capacitar, porque um pai atípico quer dizer que é um pai diferente, que precisa de conhecimento, precisa de ter uma vida diferente, com uma rotina educativa, onde eles consigam educar o filho de maneira ideal para melhorar o comportamento dele. E qual que é o recado que você deixaria para os seus pacientes e para o público que também nos assiste? Bom, o recado que eu deixaria é que todos os pacientes devem procurar alguns sintomas de alerta, como são
um sono inadequado pela noite, essa criança que é muito irritada, que chora muito, que não está querendo eh, aceitar a introdução alimentar, por exemplo, que é muito seletivo na hora de se alimentar, eh, que não consegue falar, que tem atraso na fala, atraso para andar, que ele não está conseguindo interagir com as outras pessoas, que tem preferência por ficar só com a mãe. Já esses são os sintomas que eles podem estar procurando o médico da atenção primária, o pediatra, o neuropediatra, para ser, para poder conseguir fazer um diagnóstico precoce. Legal, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações muito valiosas, né? Sobre os cuidados que se tem que ter com o paciente e com os próprios pais. No caso, para marcar uma consulta contigo, quais são os canais que a gente pode ter para entrar em contato contigo? É bom, no meu Instagram tem um link para agendar as consultas. Qual que é o seu Meu Instagram, Instagram doutor? é rafa.perez Pavão, mas também pode digitar o nome Dr. Rafael Pérez Pavão e sai já meu Instagram aí. E o seu consultório hoje, onde fica? Fica lá no Maranhão, na Lagoa Grande, mas trabalho na região toda, em várias clínicas. Em várias clínicas. Excelente. Doutor, muito obrigado pelo convite, por compartilhar conhecimento valioso para a gente. Imagina, que eu agradeço. E fica aí o nosso recado, então, a importância de fazer um bom cuidado com qualidade e sempre buscar conhecimento técnico, né? Não só um médico, o pediatra, né? Um neuropediatra, como também o autoconhecimento, conhecimento, o pai se aprofundar, porque com certeza isso vai ser significativo na vida do paciente, não é isso, doutor? Isso mesmo. Pois então, muitíssimo obrigado e pode procurar informação lá no meu Instagram. Excelente, muito obrigado. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso Espectro 2025.